Hoje eu vou mostrar como eu transformei um desenho rascunhado em um modelo 3D inteiro e funcional. Mas isso não é tutorial, até porque eu errei e fiquei perdido várias vezes. Mesmo assim, vou mostrar o processo geral de uma modelagem 3D, os passos e a lógica por trás de tudo. Então vai ser útil para quem tem um pouco de conhecimento em modelagem 3D e também para quem não souber nada, mas tem interesse em aprender o processo. Enfim, bora pro primeiro passo. Igual eu já falei, a ideia aqui é usar um desenho como base para modelagem, porque é muito mais fácil do que modelar do nada. Mas não dá para usar qualquer desenho, vai precisar de um desenho para cada lado da modelagem. Então, frente, lado, cima. Nesse caso também seria útil um desenho da parte traseira e do outro lado também, por ser uma máquina simétrica. Mas de qualquer jeito funcionou só com esses três que eu tenho. Para fazer esses desenhos, eu fiz primeiro uns rascunhos de como queria o design dessa máquina. Como é um projeto pessoal, essa parte foi rápida, porque só tinha a minha opinião. Se fosse uma produção profissional com várias pessoas, teria dezenas de variações de formato, silhueta e cor. Arte conceitual é um assunto para outro dia, mas é assim que funciona mesmo. Depois de ter o design planejado, eu fiz o desenho da frente e depois fiz os outros, sempre tirando medidas entre eles, para ver se todos estão no tamanho certo. A esteira, por exemplo, tem que estar com a mesma altura na visão da frente e do lado. Seria até melhor ter feito tudo isso de um jeito mais vetorizado, com linhas totalmente retas e círculos. Enfim, é isso que precisa para começar a modelagem. Para começar, eu coloquei as imagens na posição certa de cada uma, como se fosse uma meia caixa. Voltando para a modelagem, o que eu tenho que fazer é usar as primitivas, que são as formas já feitas desse programa. Nesse projeto eu usei cubos, cilindros e algumas esferas. Então comecei criando cubos e aumentando eles até ficarem com as dimensões certas dos três. Claro que não vai ficar perfeito, até porque nenhuma parte dessa máquina é só um cubo. Tem curvas e ângulos a mais. Mas eu vou ignorar eles por enquanto, porque afinal é uma blocagem, só serve para saber o tamanho e posição dos elementos juntos. É parecido com os cubos que se faz para desenhar algo em perspectiva, o mesmo conceito. Eu também estou fazendo os braços e outras partes simétricas só de um lado, porque quando eu tiver terminado eu vou duplicar eles e pôr do outro lado. E com isso tá pronta a blocagem. Já dá para ter uma ideia de como vai ficar no final. Se você for usar a modelagem como referência para desenhar, que era o que eu planejava fazer no começo, só a blocagem já serve para ter uma noção de profundidade, tamanho e escala. Mas como eu decidi fazer um modelo completo, agora está na hora da... Primeiro, eu preciso explicar como funciona a manipulação de uma geometria 3D, do mais geral para o mais específico. Primeiro, translação. Muda a geometria de lugar usando os eixos X, Y, Z, que é só outro jeito de falar largura, altura e comprimento. Rotação. Roda a geometria no próprio eixo dela. Se eu quiser um cubo na diagonal, por exemplo, eu rotaciono ele. Agora os mais específicos, que mudam a geometria em si, são esses que eu vou precisar usar para refinar esses formatos. Face, para manipular um ou mais polígonos da geometria. Em todos esses próximos eu posso fazer a translação e rotação para manipular do jeito que eu quiser. Arestas são as linhas da geometria. Vértice são os menores mais específicos. Essas três partes são o que eu preciso para criar formatos mais complexos. Mas e quando essas ferramentas não são o suficiente? Nesse caso ainda tem algumas a mais para resolver. Insert Edge Loop Tool é uma ferramenta para criar novas arestas. Então dá para usar isso para criar mais divisões e uma face, e ter mais pontos para manipular. Ela também funciona em loops, ou seja, a aresta dá uma volta na geometria, então ela fica inteira conectada, formando um círculo ou quadrado. E a outra ferramenta, Extrude. Como o nome já diz, é uma extrusão e serve para criar uma estrutura a mais a partir de uma aresta ou face. Também existe dentro do Extrude a opção de Offset, que serve para criar uma estrutura maior ou menor para os lados. É bem impressionante o tanto de coisa que dá para fazer só com o Extrude. Então usei essas ferramentas para modelar, adicionando arestas para quando eu precisava de mais pontos, e Extrude para adicionar relevo e partes a mais nas geometrias. Note também que eu estou fazendo todas as partes da máquina separadamente, porque depois quero colocar articulação nessa máquina e fica mais fácil com os objetos separados. Na verdade, tudo fica mais fácil com geometrias separadas.
Seria muito complicado fazer tudo com um objeto só. Ficaria mais pesado e difícil de usar. O único caso que eu saiba em que se faz tudo em uma geometria só é com personagens orgânicos. O corpo do personagem especificamente. Se tiver roupas ou outros acessórios, eles são feitos separados. Outra parte importante da modelagem é sempre deixar os polígonos, as faces, com 4 lados. Triângulos também não são ruins, mas polígonos quadrados são mais fáceis de trabalhar, já que eles formam linhas retas com os outros polígonos, e também com os loops. Dá para vários serem manipulados juntos e de um jeito rápido. Já polígono de 5 ou mais lados são um aviso de que tem algo bem errado aí. Eles não têm nenhum dos pontos positivos dos quadrados, e no caso desse projeto, isso não importa, mas eles são bem piores quando é para um personagem, para animação 3D, porque os programas não entendem como dobrar um polígono com 5 lados. E realmente não tem um jeito certo. Mas de qualquer jeito eles não têm motivo para você ter um polígono pentágono. Dá para você só deletar ele, colocar um quadrado e um triângulo no lugar. Não é ideal, mas é melhor. Voltando à modelagem, depois de melhorar todas as partes que estavam blocadas, eu voltei para aquela parte que já parecia complicada, o corpo principal. Mais especificamente no lado direito, onde tem um espaço côncavo onde fica a cabine. Juntar partes quadradas, que tem poucos polígonos, com partes redondas, com vários, é complicadinho. Ou pode ser só uma dificuldade minha, mas no final funcionou. É provisório e provavelmente vai ser ajeitado depois. Agora a própria cabine. Fiz ela a partir de um cubo com smooth e umas subdivisões a mais. O que isso faz é transformar o cubo numa esfera. Por que fazer isso em vez de usar uma primitiva de esfera que já está feita bem ali em cima? Porque aquela tem triângulos que, igual falei como antes, não são tão ideais assim. Então vou evitá-los por enquanto. Depois fiz tudo o que precisava a partir dessa esfera. O buraco da janela, a porta, selecionando as faces onde ela vai ser, com a opção Separate, que faz ela se separar do objeto principal. E por último, duplicar cada uma para adicionar o lado de dentro, já que os dois vão ser vistos. Outra coisa para se saber sobre o 3D é que as faces só tem um lado, o outro é invisível ou preto, depende da configuração. Por isso, nesse caso, eu também preciso fazer a geometria interna. Funciona desse jeito para os programas não precisarem calcular a luz e textura em faces que nem seriam vistas. Então otimize esse trabalho pela metade. Também comecei o painel da cabine e as escadas do lado. Nada muito diferente nesses dois. Os cilindros são outra primitiva que também tem triângulos, por isso eu estou deletando algumas faces dos cilindros para transformar elas em quadrados. Agora é só uma repetição de tudo que já foi feito, mas aplicado com outros objetos. Então eu vou trocar de assunto para essa máquina em si. Primeiro, por que eu estou fazendo tudo isso? Essa máquina é um extrator de gelo, que faz parte de uma nova história em quadrinhos futura. A maior parte dela se passa em Shikaibe, um planeta alienígena onde não existe água em forma líquida, só como gelo nos polos e no subsolo. E assim como as civilizações se formavam próximas aos rios no nosso mundo, lá elas se formam próximas ao gelo. Por isso essas sociedades criaram extratores de gelo, que é uma máquina gigante que faz cortes nas geleiras até formar cubos que podem ser extraídos e derretidos para o uso. Os canhões de trás atiram arpões que se fincam no chão e controlam a descida do extrator para descer em vales, esse tipo de coisa, e cavar gelo mais profundo. Os braços servem para estabilizar enquanto a escavação está acontecendo. E tudo isso parece meio ficção científica viajada, assim. Mas realmente existe uma máquina que é só uma motosserra gigante, com uma esteira embaixo. Chama valetadeira, foi a inspiração do design. Só são um pouco menores na vida real. Agora que tudo isso está explicado, voltamos para a modelagem de novo. Na parte mais complicada, o buraco da cabine. Coloquei umas linhas a mais e manipulei várias linhas de vértice para fazer um formato de esfera côncava, incluindo as bordas. Depois arrumei os outros lados para manter eles retos e mais afiados. Essa parte inteira do buraco demorou bastante, mas agora tá bom de verdade.
Na serra, tive que terminar de construir o outro lado da lâmina. Talvez não aparecesse, mas é importante ter. No mínimo como uma guia para quando colocar a corrente e a esteira. Depois disso, só usar o mirror para espelhar e a serra tá pronta. Fui agora melhorar a modelagem da garra dos braços, deixá-la também côncava por dentro e com mais polígonos. E ainda nos braços eu tive que fazer uma coisa bem diferente de tudo que eu já tinha feito nesse projeto até agora, para conseguir fazer esses cabos retorcidos, conectando o braço e o corpo. Modelar isso normalmente demoraria horas e ainda assim ficaria um resultado meio ruim. Daí eu lembrei de um outro jeito que dá pra fazer isso, mas era algo que eu só tinha tentado uma vez antes, então até vi um tutorial antes pra relembrar. E para fazer desse outro jeito, eu fui no menu Create para criar uma curva. Curvas no 3D são linhas de 3 dimensões, normalmente usadas como controladores de um rig, que é a articulação de um personagem 3D, mas elas também servem como guia para alguma coisa. Nesse caso, vai ser a guia do cilindro. Desenhei vários pontos que formaram a curva, e igual uma geometria, a curva também pode ser mudada depois, mas só com os vértices. Agora, com a curva criada, é só pôr o cilindro bem no meio de uma das pontas dela, selecionar as faces da frente, junto da própria curva, e usar o extrude. Daí nele se ajusta o número de divisões, e desde que acompanhe bem a curva já é o suficiente, não precisa de mais do que isso. Nesse caso, alguma coisa deu errado no começo do cabo, mas eu acabei consertando manualmente. E daí eu lembrei que tem essa outra peça embaixo, e mudei a curva para não atravessar ela, e repeti o mesmo processo do extrude com o cilindro. Dessa vez deu certo, só precisou de uns ajustes. Repeti a mesma coisa no outro lado, mas com algumas mudanças no formato da curva, para dar uma variedade, já que esse extrator já tem um monte de partes assimétricas, então por que não mais? Ainda falando de curva, eu usei ela também para fazer essa articulação no final do braço. Depois disso eu fiquei tentando dar uma aparência de coisa articulada, como se fosse um canudo, mas no final eu não consegui e decidi que isso vai ficar para textura. Também é assunto para outro vídeo, algum dia aí. E depois de uns ajustes a mais, por aí, só sobrou uma última coisa para modelar. A esteira. Na teoria não é muito complicado, só outra modelagem feita a partir de um cubo. A parte difícil é que, por algum motivo, eu queria fazer isso meio realista, então não é só a esteira. É a esteira e uma corrente por baixo, como se fosse uma correia de bicicleta. Por isso o pedaço da esteira que eu modelei tem um encaixe circular embaixo para a corrente. Ela em si é feita de duas partes. Essa primeira, feita a partir de pedaços de um cilindro, com 2 buracos circulares, onde vão encaixar a esteira e as outras peças da corrente. Essas são 2 por vez, deixando um espaço no meio e com cuidado para não enfiar no encaixe da esteira. E a outra peça também é feita a partir dessa. A diferença é que ela tem pinos em vez de buracos de encaixe, para segurar as outras peças. Isso na teoria, claro. Essas geometrias elas não têm colisão, nem peso, nem gravidade. Mas é mais legal se parecer com um mecanismo plausível. E tudo isso encaixou perfeitamente na serra. Tá quase acabando. Esse é o penúltimo passo, a sustentação. Agora que a modelagem está completa, ainda falta uma finalização. Esse modelo tá pronto, mas ele tá quebrando as leis da física. Isso não tem nada a ver com a gravidade, colisão ou qualquer coisa que eu tinha falado antes. Tem a ver com as bordas dele. Essas bordas 3D são perfeitamente afiadas até o último átomo. Se tivesse átomos, claro, são pixels. Geometrias assim, com a borda perfeita, elas parecem meio irreais, estranhas. Elas também não interagem muito bem com luz e sombra em uma animação ou renderização. E por isso, modelos sem sustentação tecnicamente não tão completos. A não ser que a ideia ou a estética realmente seja uma baixa quantidade de polígonos no low poly aí. Vários jogos fazem isso. Como que faz uma sustentação? Lembra antes, como eu estava adicionando novas linhas na modelagem?
É a mesma coisa, mas eu vou selecionar as arestas das bordas de um objeto e clicar na opção Bevel Edge. Isso cria faces a mais na borda. Só preciso mudar os números para fazer uma borda mais grossa para objetos arredondados ou mais fina para objetos quadrados. Também dá para adicionar mais divisões nessa borda se for algo maior que fique mais explícito ou que seja um resultado ainda mais redondo. E nisso, às vezes alguns triângulos aparecem na junção dessas bordas, mas eles são minúsculos e não afetam uma modelagem bem feita. A sustentação é uma das partes mais simples, eu só demorei mesmo porque eu estava lembrando como que se faz. Além da sustentação, também percebi que a garra dos braços e os arpões estavam meio sem graça, sem detalhe, então eu mudei um pouco a modelagem deles. É possível mudar os detalhes dos objetos depois da sustentação, só é um pouco mais trabalhoso, mas nada impede. Também dei uma olhada no desenho e percebi que eu tinha esquecido até agora do para-choque, e então eu fiz ele dividido no meio para a serra poder virar para baixo também. E agora o último esquecimento do projeto são as cordas conectadas no arpão, que eu também fiz com curvas igual os cabos e aquela articulação de antes. Depois eu assisti e segui várias vezes um tutorial, que era bem complicado, de como fazer uma esteira de tanque funcional. Eu usei isso nas esteiras mesmo, nos trilhos. Esteiras, trilhos, sei lá como que chama isso. Roda. E também na serra. Ficou bem da hora, mas a explicação de como é isso fica para outro dia, junto das outras explicações de quando eu fiz as articulações desse extrator em si. A questão disso tudo é que a esteira tá feita, mas precisa ajustar a modelagem de várias partes, porque os meus desenhos não calcularam a grossura certa das esteiras. Então agora eu alarguei a estrutura principal e também arrumei outras partes para elas fazerem sentido com essa mudança nova. Colocar os braços e esteiras mais para fora, conferir a simetria. Até aumentei as rodas que estavam um pouco sumidas desse jeito e depois dupliquei para outro lado. E finalmente a modelagem do extrator de gelo está pronta. Então é isso, agora tá pronta a modelagem do extrator de gelo. E é com certeza a modelagem 3D mais complexa que eu já fiz. E o interessante de ter gravado tudo é que dessa vez eu tenho o tanto de tempo que gastou esse projeto inteiro. Então, aqui a blocagem foi 1 hora e 54 e 48 segundos. A modelagem, que é o que mais demorou, foi 11 horas, 23 minutos, 19 segundos. Sustentação 5 horas 21 minutos, ajustes 48 minutos e 52 segundos e tudo junto, total de tempo gasto nesse projeto 19 horas 21 minutos e 59 segundos. Isso sem contar os desenhos e o tempo também de fazer arte conceitual. É um tempinho. Menos do que eu esperava, pra falar a verdade, mas mesmo assim. E agora que essa parte tá feita, os próximos vídeos sobre esse extrator vão ser a textura, que é a pintura, basicamente. Tô pensando em fazer uma realista, com reflexão, metal, relevo, esse tipo de coisa. E outra mais cartoonizada, parecida com o próprio desenho que foi baseado, com linhas e umas cores mais chapadas. E espero que tenha sido de ajuda ou de entretenimento a esse vídeo. Até.